ler a partir do versículo de número 12. Na verdade, nós vamos ler só o versículo 12. Aleluia. Eu não vou dizer que é um jargão, mas eu já percebi que tem crente que já sentiu a presença de Deus aqui neste lugar. Não deixa essa presença embora. Enquanto tiver crente aqui na casa, a presença de Deus vai ficar conosco. Amém? Zacarias 9:12, quem achou? Amém. Só um versículo que vocês poderão se assentar. E diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Amém? Quero que você leia comigo. Você pode? Vamos lá? 1, 2, 3. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Podemos assentar em nome de Jesus? Estava me recordando aqui que Mandenés já me agenciou umas 3 vezes para ele cantar e me levar para pregar com ele. Isso tem muitos anos, né, Mandenés? Bastante tempo. Queridos, vamos então para a palavra de Deus sem perda de tempo. Zacarias, um dos 3 profetas do pós-exílio. Zacarias profetizou depois que a igreja, o povo de Deus, voltou do cativeiro babilônico. Zacarias nasceu no cativeiro babilônico, e quando o povo volta da Babilônia, o mandado de Ciro, Zacarias é levantado como profeta. Escute uma coisa que nós precisamos saber bem claro: quando Deus levanta profeta, não é porque é sinal que tem muita coisa errada, é sinal que Deus quer falar com o seu povo. Quando Deus levanta profeta, é porque Deus quer falar com o seu povo. Outra coisa importante que a gente precisa saber é que o verdadeiro profeta de Deus não é aquele que diz: eis que sou contigo. Esse profeta que diz: vai essa tua força, como os Ezequias em 2 Reis, como os profetas de Baal que falavam só o que Acabe queria ouvir. O profeta de Deus não fala o que o povo quer ouvir. O profeta de Deus fala o que Deus quer que seja falado. Você está entendendo, irmão? Deus, quando levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com boca aberta para falar, porque Deus não usa crente de boca fechada, Deus usa profeta que abre a boca, profeta que tem coragem. Aí quando Deus levanta, a palavra pode ser dura a princípio, mas acontece que esta palavra, ela vem para que amadurecer, para colocar nosso coração, tirar o coração duro de pedra e colocar um coração duro de carne. Eclesiastes 7:8 está escrito: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, porque pode começar ruim, mas no final tem a bênção, a vitória de Deus. O final tem a vitória, o milagre de Deus acontecendo. Amém? Então Deus levanta Zacarias. Deus levantou 3 profetas do pós-exílio que Deus usou nos últimos dias. Houve um outro profeta, mas ele não teve escrito. Os profetas do pós-exílio são Zacarias, Malaquias e Ageu. Zacarias e Ageu pregavam na mesma época, 620 a.C. Era Zacarias e Ageu. Cada um tinha uma mensagem, cada um tinha um propósito. Escute, Deus levanta profetas, homens, mulheres, de muitas formas. Cada um tem o seu plano, o seu projeto de Deus. Ninguém é igual a ninguém. O que Deus vai te usar para falar, Deus não vai usar o de cá. Mas o que Deus vai usar o de cá, não vai usar você para falar. Mas sabe de uma coisa? Somos diferentes, mas temos o mesmo Espírito, a mesma graça, o mesmo Deus habitando dentro de nós. Então, olha o que acontece. Para mim falar de Zacarias, eu tenho que voltar 70 anos atrás, antes do cativeiro babilônico. Senão não adianta eu falar de Zacarias. Então vamos falar lá atrás um pouco sobre a história do profeta Jeremias. Porque o profeta Jeremias, ele foi o profeta que profetizou
antes do cativeiro e durante o cativeiro. Jeremias avisou o povo: olha, povo de Israel, Deus já deu o sinal. Deus já levou o povo de Israel, tribo do norte, para o cativeiro. Eles foram para a Síria e não voltarão mais. Mas Deus está nos dando uma chance. Retorna à presença de Deus. Vocês se chamam povo de Deus, mas não têm a presença de Deus. Vocês dizem que servem a Jeová, mas Jeová não habita no meio de vocês. Vocês dizem que servem ao Deus que fez o céu e a terra, mas estão bem longe desse Deus, porque dentro da sua casa tem imagem e escultura, tem os serafins, e Deus não está lá. Então vocês voltem, porque haverá castigo. A desobediência tem castigo. A desobediência fará Deus nos entregar na mão do inimigo. Então Jeremias avisava: Deus quer mudança, Deus quer transformação, Deus quer você de verdade. Deus não quer o homem de corpo da igreja, Deus quer o homem de corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Não adianta o teu corpo estar aqui, mas tua mente está lá fora. Aqui é lugar de se encontrar com Deus, aqui é lugar de falar com Deus, aqui é lugar de Deus falar com você e você com Deus. É de você mandar a glória para cima e a glória descer de lá sobre a tua vida. Aqui tem que estar corpo, alma e espírito. A alma tem que estar dentro da igreja. Aleluia. O povo estava lá, mas Deus não estava no meio deles. E Deus usou Jeremias. Jeremias foi falando, e o tempo passando. O grande erro do ser humano é precisar que Deus repita. Porque Deus é amor, Ele faz isso, Ele vai repetindo. Mas escute, o tempo de Deus chega. O tempo de Deus chega. Nós devemos ouvir e atentar para o que Deus fala. Porque quando Deus fala, eu já falei, vou repetir: quando Deus fala, quando Deus levanta, quando Deus usa para falar, é porque Deus não quer te acusar de nada. Deus quer que você melhore na presença dele. Deus não quer que você saia da igreja, Deus quer que você cresça na igreja. Deus não quer que você se perca, mas Deus quer que você se ache. E aí o que acontece? O povo, em vez de obedecer, não deram ouvidos. Infelizmente, eu não sei se aqui em Santa Marta tem, mas eu já vi em outros lugares que eu pastoreei. Tem pessoas que não aceitam ouvir o conserta, não aceitam ouvir melhora. Abraão, quando começou a desviar da presença de Deus, Deus falou com ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão desviou, foi embora? Não. Abraão melhorou o seu caminho e foi na direção que Deus mandou. O que aconteceu? A promessa se cumpriu. Deus cumpriu o que falou. Ei, você quer que Deus cumpra na sua vida o que Ele prometeu? Anda no caminho que Ele preparou para você. Anda no caminho que Ele já preparou para você. Não adianta. Com Deus não tem atalho, com Deus não tem curvinha. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são retos, seus pensamentos são grandiosos. Não tem caminho torto com Deus. Não existe isso que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. E aí Jeremias avisou, Jeremias falou: conserta, virá o cativeiro. O cativeiro vai vir. Vocês vão pagar um preço. Deus já avisou. Você quer olha só como é que Deus começa a falar com Jeremias. A gente prega às vezes, você não percebe o contexto, você entender, né? Deus chama Jeremias e fala com Jeremias: te chamei dentro do ventre da sua mãe. Você é um escolhido desde o ventre da sua mãe. Jeremias fala: Senhor, eu sou uma criança. Mas não está falando que ele era adolescente, não. Ele era uma pessoa que não conhecia muito das coisas de Deus, mas ele era de família nobre e de família religiosa.
Ele também era filho de sacerdote, como Ezequiel era, como Zacarias também, que depois se tornou sacerdote, depois que o pai dele morreu. Então, essa coisa é passar de pai para filho. O que me faz o Espírito Santo lembrar uma coisa: qual é, preste atenção, escute, qual é a herança que você tem que ter deixado do seu filho quando você morrer? O que ele vai fazer quando você morrer? O que ele vai fazer quando se tornar de maior e não querer mais andar debaixo da sua aba? Qual é a herança? Porque os homens de Deus passavam um legado espiritual para os seus filhos. Os sacerdotes ensinavam que os seus filhos tinham que ser sacerdotes. Os profetas ensinavam que os seus filhos tinham que ser profetas. Então nós, como cristãos verdadeiros, temos que ensinar que os nossos filhos têm que ser cristãos verdadeiros também. Temos que entender isso. E aí o que acontece aqui? Deus fala com Jeremias, Deus dá uma visão. O que é que você vê, Jeremias? Ele falou assim: eu vejo uma vara de amendoeira. Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12. E aí Deus fala assim: você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Só que você tem que entender por que ele falou isso. Quando Jeremias viu a vara de amendoeira, no hebraico, a palavra amendoeira significa choqué, que significa vigilante, atento, ouvido em pé, aquele que observa sem perder o fio da meada. Então Deus estava falando: Jeremias, você viu de verdade, porque eu estou atento, eu estou vigilante, eu estou observando, e nada vai passar desapercebido. Aquele que tem bênção vai receber bênção, mas aquele que está andando errado vai ter castigo, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Você está entendendo? Aleluia! Deus está dizendo: Jeremias, fala com o povo, o que eu falo eu cumpro, aquilo que sai da minha boca vai se cumprir, porque eu sou fiel. Ele disse na boca de Balaão, Números 23, 19, Balaão dizendo: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria eu, ele não faria, falaria e não confirmaria. Deus não é como nós mentimos, nós erramos, nós falhamos, mas Deus não falha, Ele é perfeito. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele promete, se não aconteceu, prepara-se, porque vai acontecer. Ei, Deus nos dá uma chance de ser fiéis. Deus nos dá uma chance de ser obedientes. Deus nos dá uma chance de andar no caminho dele. Deus nos dá essa oportunidade. Ele nos confiou isso. E ele estava falando com o povo. Olha que Deus amoroso. O povo rebelde, o povo murmurando, o povo idolatrando, o povo mistificando. E Deus está assim: volta para mim, meu povo, volta para mim, Israel, eu te amo, Israel, volta para mim, Israel. O povo pecando e Deus dizendo: volta para mim, Israel. Isso nos prova que Deus, Ele é amor, que Deus perdoa, que Deus, Ele está interessado que a nossa alma seja resgatada no dia da vinda do Senhor Jesus. Escute, você ainda não está salvo. A redenção da alma aconteceu, mas vai faltar a redenção do corpo. Paulo falou: a redenção do corpo ainda não aconteceu. A alma pode estar firme, mas o corpo peca. Não estou dizendo que ninguém está pecando, mas Paulo falou que nós vivemos em uma carcaça pecaminosa. Mas a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, Jesus vai voltar, Ele vai arrebatar a igreja, Ele vai mudar a nossa história.